A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos iniciar a leitura de Cântico dos Cânticos. Eu desejo que você esteja muito empolgado nesse momento, porque esse texto tem muitas coisas para falar conosco, né? Para nos ensinar. Embora eu tenha dito no para começo de conversa que este é um poema de amor, né? Não é um texto didático como Provérbios que vem ensinando para você faça isso, faça aquilo, mas é um texto para nós lermos como uma poesia que é. E nessa belíssima produção de Salomão, né, o Cântico dos Cânticos, ou seja, o cântico mais excepcional que ele escreveu, dentre dos 1005 que ele escreveu, que venha falar conosco um pouco sobre o tema central, que é o amor. Então, nós vamos meditar sobre as falas, né, sobre o relacionamento de dois personagens, que é o amado e a amada, e vamos também pensar, né, na participação aí de outros personagens que vão aparecer, como, por exemplo, aqui no capítulo 1, das amigas ou mulheres de Jerusalém. Não sei qual é a versão da Bíblia que você está lendo. Eu estou lendo a NVI, mas eu tenho a revista atualizada aqui aberta, do ladinho. E vamos seguir. Vamos começar? Quando eu estava pensando a respeito de como entendermos o texto? Como vamos ler? Vamos ler lá, né, do versículo 1 até o 17 do capítulo 1? Ou será que eu separo as falas da amada e do amado? E eu tomei a decisão de fazer dessa segunda maneira. Então, eu vou ler com você, eu vou meditar com você sobre as falas da amada, ok? E depois, então, nós vamos meditar sobre as demais partes. Então, do versículo 1 até o versículo 4, na parte A, o que nós vemos é uma mulher apaixonada. Ela está desejando estar com seu amado. E quando diz desejando, não é somente a presença dele, né? Mas aqui a Bíblia fala a respeito dos seus beijos e das suas carícias, né? Ela declara que o seu amado, ele tem um nome precioso. E quando está falando de nome, está falando mesmo da sua reputação, né? Ela compara ao perfume, né? Não somente a beleza do nome, o nome é bonito ou não é, mas está falando a respeito mesmo da sua preciosidade, né? O amado é uma pessoa benquista. Depois, a partir do verso 5, a amada vai falar a respeito de si. E vai falar a respeito das suas preocupações consigo, né? Como está a sua aparência. E então ela pergunta para ele no verso 7, como eu faço para te encontrar? Né? Me diga onde você estará para que eu não seja confundida como uma mulher qualquer. Bom, dito isso, bora para a leitura. Verso 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Se ele me beijasse, verso 2, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam, aquela reconhece, né, que ele é tão importante, atraente, que até outras pessoas olham para ele e se interessam. Verso 4, leve-me com você, vamos depressa, leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Aqui ela usa a expressão ó rei, poderíamos pensar que ela está se referindo ao seu amado e que o amado é Salomão, que é o rei, ou poderíamos pensar que esse é uma maneira de tratá-lo com honra, né? Como muitas vezes nós chamamos nossos maridos de algum nome que o honre. Verso 5, eu estou lendo somente a parte que fala dela, ok? Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, meus queridos, Quedar fica ali a sudeste de Damasco, e as tendas de Quedar, elas eram feitas com pelos de cabra escuro, né? Então ela se compara para nessa canção, né, que Salomão elaborou, ela se compara a estas tendas. Bela como as cortinas de Salomão. Então, ao mesmo tempo que ela diz, sim, estou escura, né, como os pelos das cabras escuros, né? Da mesma maneira, eu estou bela como as cortinas de Salomão. E as cortinas de Salomão, nós estamos falando de uma cortina de palácio, nós estamos falando de algo elaborado. Então, ao mesmo tempo que ela diz, estou escura, né? Não estou da cor que gostaria que está, e ela vai explicar logo na sequência por quê, porque ela teve que trabalhar ao ar livre, ela queimou a sua pele. Da mesma maneira, ela diz, não, mas eu estou bonita, né? Verso 6, não fiquem me olhando assim porque estou escura, foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas da minha
própria vinha, porém não pude contar. Uma pausa aqui. Aqui a gente vai falar de casamento, de amor e etc. E a gente vai observar que não é mencionado o pai desta mulher, né? Porque geralmente o casamento ele era organizado, né, pelas autoridades, né, da família, pelo pai, etc. E aqui nós vamos ver a presença de várias pessoas da família, mas aqui ela menciona os filhos de minha mãe, talvez meio-irmãos, talvez irmãos mesmo, mas eles que eram responsáveis por ela fizeram com que ela tivesse que trabalhar ao ar livre pela vinha da família, né? Não pela dela. E aí por isso ela se queimou na sua pele. Conte-me, verso 7, conte-me você a quem amo, e aqui ela se volta para o amado, porque até então ela estava falando com as mulheres de Jerusalém, verso 5, ok? Agora ela se volta para o seu amado e diz: conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Ao meio-dia porque quando o sol está alto, né? Quando está quente, então os pastores eles param e o rebanho descansa e também os pastores se protegem do sol. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Ou seja, ela vai ficar andando no meio dessas pessoas, né, dos demais pastores, e isso não é bem visto, né? Ela deveria estar já com o seu amado, sabendo onde ele estará. Verso 12, estou lendo a fala da amada, ok? Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena, nas vinhas de Engedi. Verso 16, como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador! Verdejante é o nosso leito, de cedro são as vigas da nossa casa e de cipreste os caibros do nosso telhado. Muito bem. A gente vê nessa última parte, verso 16 e 17, que de maneira poética, além dela chamar o seu amado de belo, ela vai falar que é encantador, né? Verdejante o leito. Aqui está falando do bosque onde eles se encontravam, né? Eu estava lendo um texto que falava sobre os jardins reais e o quanto era de praxe, de costume dos reis construírem ao redor do seu palácio uma vinha, plantações, jardins. E aqui quando ela diz, né, que verdejante é o nosso leito, ela está falando dos encontros que eram realizados nesse bosque, nesse momento de encontro romântico. E a gente observa que a amada, né, deseja estar com o seu amado, né, de maneira bem íntima. Quando fala aqui assim, o meu nardo espalhou a sua fragrância, eu não sei se você conhece ou se você já ouviu falar do nardo, mas o nardo ele é derivado de uma planta que é originária lá da região da Índia. O nardo é precioso, né? Não é algo encontrado de qualquer maneira em qualquer lugar. O nardo, inclusive, é caro. Né? Então ela tá valorizando o seu amado, mas ela está dizendo o meu nardo, né? O seu cheiro. Ela se preparou para o seu amado. E daí ela fala que o amado, na verdade, é como a mirra. A mirra ela pode ser tanto encontrada de maneira líquida como uma goma, né? E ela é originária de uma árvore que fica no sul da Arábia, eu fui pesquisar isso, e pode ser usado como perfume. Mas quando ela está no formato de goma, ela pode ser usada também como um sachê. Sabe, lembra que nós tínhamos o hábito na infância de colocar aqueles cheirinhos dentro das gavetas? Então, essa coisa de perfumar com algo sólido, né? É muito mais antigo. Então, aqui ela está valorizando o seu amado com palavras, né? E ela compara o amado dela no verso 14 a um ramalhete de flores de rena. Essa flor de rena, meus queridos, ela é uma flor aromática, muito cheirosa e que amassada, ela produz, né, um líquido, vou falar dessa maneira, de uma cor meio que alaranjada e é muito, vamos dizer assim, muito preciosa também, né? Ela é comum na região da Palestina. Aqui onde nós moramos hoje, né, é muito, muito comum ver os desenhos feitos com rena. Não sei se com essa rena que falada aqui, né? Talvez seja com uma rena um pouco mais simples, de uma qualidade inferior. Mas aqui é mencionado, então, as flores de rena. E as vinhas de Engedi, o oásis de Engedi era um lugar onde havia
muita bênção. Ali crescia todos os tipos de plantas e de frutas. Era um lugar muito próspero no sentido de desenvolvimento de plantação. Então, o que ela está falando aqui em outras palavras, né? Deixa eu parar de ficar dando tantos detalhes para não ficar chato, mas que ela está comparando o seu amado a coisas preciosas, a coisas maravilhosas. Então, a gente vê que nesses trechos todos, né? Quando a amada fala, do versículo 2 ao versículo 4a, depois quando ela fala do 5 até o 7, depois quando ela fala do verso 12 até o verso 14, e depois do verso 16 ao 17, todas as palavras dela falam do desejo de estar com o seu amado, do desejo de se entregar para ele, e ela diz palavras de amor para ele, ok? Isso é o que está escrito aqui. Agora, o que o amado faz? O amado vai falar do verso 8 até o verso 10 e depois o verso 15. E antes que alguém esteja aí maldosamente dizendo, nossa, até na Bíblia as mulheres falam mais que os homens, eu gostaria muito de poder dizer que você está redondamente enganado, mas Cantares vai mostrar que realmente nós falamos muito. Mas porque a gente tem muita coisa boa para falar, com certeza. Então vamos lá. Olha o que o amado responde para ela. Verso 8. Se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga as trilhas das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Então ele está dizendo que, ele está respondendo o que ela havia perguntado no versículo 7, onde eu vou te achar? E ele fala, segue a trilha das ovelhas, né? Você vai me encontrar. E aí, no verso 15, ele vai dizer, aliás, verso 9, ele vai dizer, comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Para aqui um pouco, gente. Como assim, né? Ela tá lá falando que ele é o amado, que ele é o perfume, que ele é isso. E ele vira para ela e diz, você é comparada a uma égua das carruagens de Faraó. Bom, antes que você fique aí doída, pensando que Salomão precisava fazer umas aulas para aprender a elogiar, eu quero que você saiba, vai lá em 1 Reis, capítulo 4, 26, que Salomão amava cavalos, ok? E ele, como rei, embora ele tenha gozado de paz com as nações ao redor, ele tinha cavalos, ele tinha um exército, enfim. E lá em 1 Reis 4, 26, diz que ele tinha 40 mil cavalos na sua estrebaria, ok? Então, de cavalo, Salomão entendia. Mas ele não está falando de qualquer cavalo, ele está falando da égua, né? A uma égua das carruagens de Faraó. Então eu quero que você imagine, por mais que para nós pareça muito estranho ele falar você como uma égua da carruagem de Faraó, para ele, né, para o escritor da época fazia todo sentido. Né? Imagina um cavalo muito bonito, imagina aquela égua formosa, né? Cuja aparência tem uma postura, tem uma força, tem uma velocidade, tem uma vivacidade, vamos dizer assim, tem a capacidade da reprodução, então vai gerar filhotes tão valorosos quanto ela. Enfim, ele dá aqui um elogio super legal para ela, dizendo que ela é semelhante, né, que ele compara ela a uma égua das carruagens de Faraó. Eu te aconselho, viu, homens, a não fazer um elogio tipo esse para uma mulher que não lê a Bíblia. Porque se você disser para ela, você é linda como a égua das carruagens de Faraó, você já vai ganhar um ponto, porque a moça, se for de Deus, vai falar, nossa, o cara lê a Bíblia, ele conhece o Cântico dos Cânticos. Segundo, que ela vai saber que a égua da carruagem de Faraó era um negócio garboso. Agora, se você falar um negócio desse com uma pessoa que não lê a Bíblia, fala assim, você me chama de cavalo, de égua? Eu não tô entendendo. Capaz de tomar um tapão estralado na cara. Verso 10. Como são belas as suas faces entre os brincos, né? Elogiando o rostinho dela. E o seu pescoço com os colares de joias. Muito bem, ele escreve para nós, então, na verdade, juntando todos os versículos, eu imagino uma mulher morena, né? Linda, queimada do sol, um rosto maravilhoso, com brincos, com joias, uma coisa bem assim, linda de se imaginar. E aí no verso 15, ele vai de novo chamá-lo de minha querida, como ele chama lá no verso 9. Ele fala, como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Na versão da NVI diz, seus olhos são pombas.
Mas no versículo 15 da revista atualizada diz: os teus olhos são como o das pombas. E mais uma vez, né? Puxa vida, Salomão. Você diz que a pessoa tem os olhos de pomba. Pra gente pode parecer estranho, né? Pensar nisso, mas vamos pensar nos olhinhos da pomba. Aquele olhinho doce piscando assim, aquele olhinho inocente, aquele olhinho puro. Vamos entender o ponto de vista de Salomão, certo? Ele comparou ela a uma ave, né, a pomba com seus olhos doces, amistosos, amigáveis, acolhedores, sinceros. Olha quantas coisas boas Salomão estava dizendo através desses dois elogios, né? Chamou ela linda, chamou ela de linda como uma égua das carruagens de Faraó e disse que ela tem olhos de pomba. E por último, quem é o outro personagem que aparece nesse capítulo 1? Nós vamos ter a parte B do verso 4 e nós vamos ter o verso 11. E qual é a participação delas em todo esse momento? Elas vão dizer no primeiro momento, né? Verso B. 4b. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. E depois no verso 11, faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Essas amigas ou mulheres de Jerusalém, como você preferir, nas leituras que eu fiz, tem três opções, né? Ou elas seriam mulheres participando dessa festa do casamento, porque esse cântico talvez tenha sido composto para o casamento, eu não sei, não encontrei uma fonte segura para dizer é isso com certeza. Então elas poderiam ser participantes da festa, poderia ser apenas um grupo de meninas, né, ali de Jerusalém, né? Pessoas normais, vamos falar dessa maneira, ou poderiam ser as participantes do harém de Salomão, porque nós já vimos que Salomão teve, né, 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então elas estavam ali celebrando a chegada do que me parece não ser apenas mais uma mulher, né? Parece ser alguém especial. E elas, qual é o papel das mulheres, né? Estas amigas ou essas mulheres de Jerusalém, elas estão em concordância com essa união. Elas estão celebrando e quando elas dizem, faremos para você brincos, o que significa isso? Bom, ele disse lá que elas estavam com brincos e joias no verso 10. Essas mulheres, elas estão ajudando, né? E é isso que os amigos devem fazer, né? Ser aqueles que ajudam e não que atrapalham. Elas estão fazendo parte dessa celebração. Então, indo para a conclusão, o que nós aprendemos? O que a gente pode aplicar para nós nesse capítulo? A mulher, né, a amada, deseja a presença do seu marido. E as suas palavras em relação a ele são palavras doces e palavras incentivadoras, palavras que transmitem amor e que fazem com que ele se sinta amado e desejado, respeitado. E em contraposição, o amado também. O amado vai se dirigir à esposa, ou à amada, né? De maneira elogiosa, de maneira, no máximo que ele consegue fazer, né? Elogiando ela com palavras que façam ela se sentir amada e valorizada. E as amigas são aquelas pessoas que estão perto e que vão contribuir para que as coisas aconteçam de maneira boa, saudável. Que em nome de Jesus, eu e você, eu já escolhi o meu amado e eu já encontrei o meu amado. Mas se você ainda não escolheu o seu amado, que você possa, como esta mulher, escolher um amado que te ame, que te valorize, que as amigas que você tiver perto, né, as filhas de Jerusalém, né, as suas amigas próximas possam ser pessoas que sempre acrescentem coisas boas e que te levem mais para perto do Senhor. E que, se você como eu já escolheu o seu amado, que todos os dias da sua vida, dessa união, vocês possam trocar, tanto mulheres e homens, possam trocar elogios, palavras de incentivo. Muitas vezes dentro da nossa casa nós somos bem críticas ou críticos, né? Somos pesados nos nossos comentários. Às vezes é mais fácil nós sermos tolerantes com as pessoas do lado de fora do que com aqueles com quem vivemos. Que em nome de Jesus isso mude e que nós possamos ter dentro da nossa casa um ambiente de amor, de compreensão, de carinho, de aceitação e que assim como o amado e a amada
do capítulo 1, possamos nos incentivar, desejar as carícias, desejar os beijos. Se não tomarmos cuidado, depois de casados, acabam os beijos, acabam as carícias e a gente se torna duas pessoas administrando uma casa. Esse é o perigo, ok? Porque todos nós queremos amor e queremos nos sentir especiais. Se cairmos numa rotina e não nos preocuparmos com essa novidade, com esse beijo, com esse carinho, é muito perigoso o inimigo das nossas almas preparar uma pedra de tropeço para nós. E você está entendendo o que eu estou dizendo, eu tenho certeza. Então vamos cuidar da nossa vinha. Vamos cuidar aí do presente que o Senhor nos deu. Amém? Manda esse áudio para o seu amado ou para a sua amada, que ele ou ela possa se sentir especial, né? Ela como a égua, né, de Faraó. Não qualquer égua, gente, né? Como a égua mais especial lá da carruagem de Faraó e ele como o amado, esperado e desejado por ela. Um grande beijo, Deus abençoe muito o seu dia.